Segundo vídeo do dia. Depois de ter falado um pouco ali dos europeus aqui vindo jogar no Brasil e mais da primeira Copa KTO, que ocorre esse final de semana, eu terminei de ver, não consegui ver ao vivo no dia. E eu vi hoje, terminei de ver o final do jogo do Caxias contra o Olímpico, né? O clube do ciclista olímpico de La Banda, o time argentino, né? Me fazem vir trazer análise. Vamos ser objetivo, que eu demoro muitas vezes no vídeo ali. Não quero fazer muito grande, apesar de ter sido uma final. E olha, eu anotei muita coisa interessante que eu vi nesse jogo. Como é que o Caxias entrou em campo? Como é que foi o quinteto inicial? Tô olhando pro lado pra ver minha cola, não consigo decorar toda, né? Beleza. Dawkins, Elias, Diego Conceição, Wesley Mogi, Wesley Senna. Eu acho que esse é o time titular, assim, o Rodrigo. Eu acho que esse é o time que o Rodrigo não tem dúvida que vai ser o time titular da temporada dele. Não consigo ver coisa diferente. Eu preferia outro cara no lugar de Elias. Eu gostaria de ver o. Eu gostaria de ver o Ale Constar no lugar do Elias. Mas talvez, eu olhando assim, revendo, talvez ele tem dois times na cabeça para poder revezar o time, entendeu? Para os caras não cansarem muito e tu ter um time assim reserva que não tem o mesmo nível técnico. Talvez, isso é o que eu interpretei, que eu acho. Mas é uma pena, hein? Eu acho que o Constar caberia nesse time titular. E no mais no final eu vou falar isso também, né? Que é o Caxias já deve entender que ainda tá buscando dois jogadores para a temporada. Depois do jogo de hoje eu depois do jogo de hoje não, depois de ter visto essa final, eu paro e vejo assim, eu acho que é necessário mesmo trazer esses dois jogadores para a questão de rotação, para o time não cansar e para te ter boas peças para revezar. Enfim, vamos lá. Primeiro quarto, como é que foi? Para dizer que o jogo assim foi um jogo que, de forma geral, o O Olímpico tratou esse jogo muito mais como uma final que o Caxias do Sul, tá? É um torneio amistoso de pré-temporada, mas pro Olímpico, assim, não que o Caxias não fez, tá? Mas em comparação aos dois, parece que o Olímpico tratou isso com uma final muito mais séria. Isso não é tirar o mérito de dizer que o Caxias jogou qualquer jogo, não. O Olímpico fez por merecer esse título, mas o Caxias também lutou por esse título. Foi um jogo muito bom de ver, com aquele clima do estádio, assim, do ginásio, que a Argentina faz muito bem na Liga Nacional. Os torcedores vão, torcem, apoiam. Olha, é algo bem. Infelizmente, a gente não tem tanto. Tem pontos específicos aqui no Brasil. Franca, Brasília já foi isso. Claro, não tem aquela torcida organizada cantando o tempo todo com aquele clima de futebol. Mas tem uma cultura de arquibancada. O Brasil tem um pouco isso, mas não é o mesmo nível do basquete argentino. Então, no primeiro quarto a gente já viu, já deu para ver o bom sistema defensivo do Olímpico. Isso foi uma tônica na partida, mas que o Caxias conseguiu bloquear depois de um tempo, né? O Caxias tá no primeiro tempo estava com dificuldade de furar a defesa. O primeiro quarto, perdão, do jogo, assim, foi mais difícil pro Caxias. Até ele conseguir se encontrar e entender como é que ele tinha que jogar. Enquanto não, o Olímpico foi constante o jogo todo. Não quer dizer que errou, não quer dizer que deu errado, mas é que ele foi mais constante, ele foi melhor, ele aproveitou, ele teve um aproveitamento melhor, né? Demorou pra trocar um time ali no primeiro quarto, que eu acho que foi eu assim que tipo, cara, tá errado, não tá dando certo, troca, tenta mudar, cara, porque não quer dizer que tipo o teu time titular, isso não vai tirar a titularidade dos titulares, mas às vezes tem algum jogo que não tá dando certo, tu tem que tentar alguma coisa pra mudar, né? Tu tem que tentar quebrar. Isso demorou, o Rodrigo um pouco demorou pra fazer, mas eu até tento manter os titulares por questão de segurança. Não, esse é o meu time, esses são meus titulares, vamos jogar no seguro por enquanto. Não tá acertando, mas sei lá, posso botar os reservas e talvez algum. E desande. Talvez, né? Mas até os primeiros 4 minutos de jogo foi muito parelho. Os primeiros 4 minutos de jogo foi muito parelho. Chegou, o resultado ficou 9-9. Foi muito trucado o primeiro quarto. Assim, demorou para eles começarem a pontuar. Não foi jogo fácil. E o Olímpico também mostrou que estava melhor, além de bem entrosado, melhor entrosado que o Caxias. Muito eficaz no jogo de um contra um.
Sendo que não é que é uma algo proibitivo assim, mas normalmente o estilo argentino é um estilo mais europeu, que é um jogo mais coletivo, que é um jogo assim pensando 5 caras. O brasileiro aprendeu mais com a escola americana, que é muito no um contra um, não necessariamente muito, assim, mas sem um contra um, dos defensor e o cara e o atacante tendo uma batalha para demonstrar quem é melhor. E foi isso. O primeiro quarto terminou pro Olímpico 28-16 e foi muito equilibrado. E o que desandou foi equilibrado, mas é que os 3 últimos minutos finais do primeiro quarto foi muito bom para o Olímpico. O Olímpico teve um aproveitamento melhor e o Caxias não conseguiu ter a mesma regularidade. Foi um pouco pior. Uma coisa que o Olímpico fez muito bem no primeiro quarto foi impor a superioridade do jogo. O que é tu impor? É tu buscar ponto, buscar ponto, buscar ponto e parecer que tu é superior ao time. Não que necessariamente o Olímpico foi superior, assim, algo muito grande. Foi, de certa forma, mas não era algo que dissuasse tanto. Mas eles se impuseram, entendeu? Tipo, eles buscaram ponto, mostraram quem é que tava chamando a partida para si, quem é que tava ditando o jogo, e foram eles no primeiro quarto, né? Mas aí começou o segundo quarto e o Caxias já teve boas escolhas ofensivas, eles sofreram poucos pontos, não entregaram tanto, eles conseguiram, melhoraram. Eu digo, tipo, normalmente o Caxias, em quase todos os jogos, tem um quarto que eles pontuam pouco e não desenvolvem um bom basquete, apesar desse ano não foi tão escancarado que nem o outro. O Caxias conseguiu em todos os jogos você ter uma regularidade muito boa, tirando talvez com o Corrientes, que teve algum problema. Regata é concorrência? Sim, mas olha, é um Caxias muito novo, assim. Parece que o Rodrigo montou um time assim. Talvez seja o melhor time que eu vi o Rodrigo montar. Mas enfim, né? Acertou boas bolas de três. Foi um excelente quarto do Senna. Excelente quarto do Senna, não dá pra dizer. Foi uma excelente partida do Senna. O Wesley Senna, ele mostra que ele é o expoente técnico, assim. Pra mim, ele tá demonstrando que ele é o destaque. Pode facilitar aquele caso que a gente fala, que eu já falei, que o Rodrigo sabe montar um time com o pivô. Ele monta bem um jogo ele sabe aproveitar ou fazer um esquema de jogo onde o pivô pontua bastante, sim, mas do mesmo jeito o Senna se mostrou assim. Ele, o Dawkins e o Ale Constar não na mesma. É que, tipo, eles são que dissoam, mas a gente ainda vê que o Senna, assim, é o grande nome, assim, é um cara que se destaca do Caxias, né? Não que os outros não. Parece que ele tá no nível acima, mas pode ser mais por estilo de jogo, assim, mas foi muito bom. O Olímpico conseguiu muito bem no contra-ataque em velocidade. Isso eles são excelentes. Na transição da defesa para o ataque, eles são muito rápidos, velozes e eles são excelentes nisso. Eles fizeram muito bem. O Caxias não tem o mesmo estilo de contra-ataque que nem eles têm. Foi muito positivo ver isso. E pouco tempo em quadra dos melhores jogadores. Quando é que eu disse isso? Tipo, pouco tempo do que eu considero ser os melhores jogadores do time. Tu pode ver o jogo e achar que não são os mesmos jogadores que eu. Sendo que o time titular que o Rodrigo vê não é o time que eu vejo. É quase todos, é só uma peça. Mas não, não quer dizer que. É o time do Rodrigo. O Rodrigo usa o time dele. Ele tem um time titular e um time reserva e ele bota muito. Apesar desse ano ele tá trocando muito. A base tá tendo oportunidade. Os jogadores de banco estão tendo muita rotatividade, coisa que eu não via que teve temporada que não teve essa sequência, né? E de novo no final do segundo quarto, no final do quarto, assim, o Olímpico conseguiu abrir uma certa vantagem e o Caxias teve muito erro ofensivo no final do quarto, né? Começou o terceiro quarto e erros na marcação na transição. Aquela coisa, a transição do Olímpico foi muito boa, foi muito constante, foi muito firme e o Caxias não foi muito bem defender eles. Mas, tipo, que a gente já viu, as infiltrações do Mogi. Esse cara, assim, é um cara que eu vejo potencial de ele jogar num nível europeu bom, tá ligado?
Estados Unidos não sei, não, acho que não chega nos Estados Unidos, mas Lebe Ouro da Espanhol, fácil. Algum time da Liga Endesa, ACB? Sim. Muito mercado europeu, ele tem mercado da Oceania também. Oceania, não, Nova Zelândia. Austrália, acho que é possível sim. E no bom mercado asiático. Japão, Filipinas, ultimamente está um campeonato forte. Vietnã está uma liga nacional forte também. China investe muito, assim como o Japão. Acho que ele tem condições sim de se desenvolver para lá, mas não é tão fácil. E às vezes a gente tem. Os jogadores de basquete tem que fazer escolhas, né? Tipo, a gente tem 3 jogadores atualmente que estão na segunda divisão do campeonato alemão. E, cara, eu acho legal, mas tipo, talvez não tenha a mesma visibilidade, assim. A gente conhece esses caras, eles um dia vão estar na seleção. Talvez eles consigam um clube melhor europeu. Então, não sei, eu acho que o Mogi tem essa possibilidade. Então você chega no Barcelona, no Real Madrid, no Bayern de Munique, mas por que não São Paulo? Um São Pablo Burgos? Por que não? Um Rampla KKK da Letônia? Ou enfim, um Moscou. Ah, Dinamo Moscou? Não, esqueci o time esqueci o time lá russo. Acho que ele tem condições sim, porque o cara é muito habilidoso, é muito bom. E ele infiltrou muito bem no terceiro quarto. O Dawkins forçando as faltas, assim, teve, sabe, aquele cara que quando o jogo tá congestionado, o Ale Constag já fez isso também em outro jogo do Superliga. Ele é o armador, ele tá com a bola, não consegue, os jogadores não conseguem desmarcar, não tem opção, ele pega e cai para dentro buscando ou ponto ou falta. E o Dawkins no terceiro ele puxou muito e foi muito efetivo nisso. O que eu falei, expõe essa técnica do Wesley Senna, assim. Tem o Ale Constag e tem o Dawkins também. Mas, tipo, tu vê o cara assim, hoje o melhor, o que tá tendo mais entregando melhor, tem uma eficiência melhor, desempenho melhor, é o Wesley Senna, assim. Que ele já tinha passado aqui antes, foi pro Rio Claro e voltou agora, mas que contratação, hein? Caxias foi uma excelente contratação. O Dawkins pro final do terceiro quarto começou a infiltrar e ser efetivo, cara. É aquela coisa que eu falei, né? Forçando as faltas e conseguiu falta, se não fosse o ponto falta também outro jogador assim excelente que poderia também estar figurando em outras grandes ligas, não que o NBB não seja, tá? Mas de um nível maior que o NBB, é um cara que eu acho que tem condições, jogou muito bem. É que também tem muito americano pelo mundo, né? Então não é mole. O Olímpicos tinha aquele Alex Collier, não me lembro como é que era o nome dele, que olha, tava um barbudo que tava jogando assim, ele pegou a bola e botou debaixo do braço, assim. Ele chamou o jogo pra ele. Ele e o Arengo, assim, no final do jogo, assim. O Pencaguirre também, o Johnny Machuca. Tipo, eles trouxeram pra eles o jogo, assim, e dominaram. Mas o Caxias não vendeu fácil essa derrota, hein? Assim, olha, a vitória não foi de barbado, o Olímpico teve que suar. E, tipo, foi um bom final do terceiro quarto, sendo que o Caxias ficou na vantagem. Ele ganhou o terceiro quarto, terminou 61-60, foi muito, muito bem. Até no quarto quarto foi bom, assim, mas o Olímpico conseguiu destoar, né? Começou o quarto quarto, o Olímpico tinha uma marcação muito forte a ponto do armador não ter opção de passe e perder a bola. Eles conseguiram fazer isso bem. A torcida empurrando e cantando, incentivando e criando uma atmosfera muito legal para acompanhar. Olha, foi muito bom. Os seis, os 4 primeiros, os 6 minutos, até os 6 minutos de jogo, assim, muito equilibrado. O Olímpico fazia as melhores escolhas, tinha as melhores decisões, mas ainda assim o jogo foi muito equilibrado. O Dawkins de novo chamando o jogo para ele, buscando infiltração, sabe? Aquele cara que tipo, o jogo não tá congestionando, eu vou. O Pedro Teruel fazia isso muito uma temporada, hoje o elenco está, o Mogi e o Dawkins se destacam muito nesse critério. O Olímpico encarou e, tipo, eu acho que a tônica do jogo foi, tipo, não que o Caxias não tenha feito isso, não, mas o Olímpico levou muito mais a sério esse jogo. Encarou muito mais como uma final em relação ao Caxias. Isso não é desmerecer, diminuir a vitória deles, dizendo que o Caxias não entrou com a mesma concentração, por isso eles ganharam. Não.
mas o Olímpico levou muito a sério, sendo que eles ganharam. E também diz a mídia argentina também fala que tipo eles fizeram um investimento para buscar assim ser o título da Liga Nacional de Basquete, cara. A Argentina tem uma liga muito boa, assim como a venezuelana também aqui na América do Sul tem uma liga muito forte de basquete. Não é fácil ganhar lá e o Olímpico montou um time para isso, para buscar o título, para competir por esse título. E o jogo foi decidido no último minuto, porque até um pouco ali, 79-77, faltando um pouco de um minuto, foi questão de detalhe de falta, de conseguir derrubar, entregar a bola. O Olímpico, olha, é um time muito diferenciado, mas o Caxias também jogou muito essa final. Alguns erros, tinha condições de ganhar sim, era só ter acertado aqueles primeiros erros, coisa que o Olímpico não errou. Eu acho que esse foi os detalhes, mas foi um jogo muito bom assim para quem puder ver, tá no YouTube, olha, principalmente o segundo tempo pela atmosfera de jogo assim, ó, é muito legal, parece uma Libertadores da América de futebol. Claro, salva suas devidas proporções, mas a torcida organizada, todo o ginásio cantando e apoiando, e tipo, o pessoal cantava e caía a bola, o pessoal aplaudia já, voltava a cantar, dava falta e comemorando a falta, uma atmosfera muito boa, muito legal. O que dá pra dizer do Caxias depois de ver o Interligas? É um time que tem condições de buscar a classificação para uma Copa Super 8, pode buscar umas quartas de finais. Chegando lá, eu acho que esse é o grande objetivo do Caxias. Passando disso, é lucro, tá? E não é desmerecendo o time do Caxias, mas é que esse ano os times vêm montando, assim, olha, grandes elencos. Meu próximo vídeo eu vou falar mais sobre, que nem eu falei no vídeo que eu publiquei hoje também, um pouco antes, da primeira Copa KTO, cara. A gente já olha, o primeiro jogo vai ser contra o União Corinthians, que montou um time, assim, ó, fora de série. E eu vou analisar também um pouco, vou ir atrás de ver como é que foi a formação do time do Vasco de basquete e o do Cruzeiro. Porque tá muito interessante essa Copa, é o que vai nivelar, assim, pra mim um pouco, eu vou entender, tipo, esse vai ser mais ou menos a média de jogo do NBB. E vamos ver como é que o Caxias dá conta, assim, mas olha, esse ano o maior, tipo, vai ser o maior NBB da história, 19 times competindo e muitos times montando excelentes elencos. Vamos ver. Bom, o nosso adversário, assim, porque, tipo, adversário porque é gaúcho, né? Dá pra se considerar o clássico, mas eu sou de Caxias do Sul, mas eu olho todos os jogos do União Corinthians também, né? Querendo que o União Corinthians ganhe, apoiando os dois, né? Mas o clássico. E o União Corinthians montou um time muito interessante, com além do irmão do Scott Machado, que também vai jogar pelo Flamengo NBB, o Luiz Machado Júnior, né? Irmão dele. Trouxe também, que nem eu falei, um europeu, vai ser muito interessante. São três que vão jogar NBB esse ano, né? Marco Filipovic no Flamengo, o Sassa Boron, não sei pronunciar o sobrenome dele no Pinheiros, e o Rasa Djokovic, que o União Corinthians apresentou. Muito interessante, vamos ver como é que vai ser. Agora, esse final de semana, a gente tem mais um torneio de pré-temporada. Seria mais um título? Será que o Caxias conseguiria ganhar mais um título já esse ano? Já ganhou o Sul Brasileiro de Basquete. Chegou na final do Interligas, assim, competindo com o Olímpico. Será que consegue ganhar a primeira Copa KTO? Outro torneio de pré-temporada. E um detalhe, eu já tinha falado a respeito de uma nota que a CBB publicou com um tom de ameaça contra os times brasileiros que foram jogar o Interligas. Teria possibilidade do Interligas agora, com os times da NBB fora, a Liga desenvolver um outro campeonato de nível sul brasileiro de basquete, visando os times que não se classificaram para a Champions League de basquete, nem a Liga Sul brasileira de basquete,
formar uma competição? Mais uma concorrência? É possível? Depois vem o Interligas, eu acho que é.